amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Comigo, a professora Márcia Ramos Martins. De olho na tela! A nossa aula será a continuação de colocação pronominal. Então, caso, parte 2. Veremos colocação dos pronomes atos nos tempos, colocação dos pronomes atos nas locuções adverbiais. Aula 11. Colocação pronominal. Os pronomes oblíquos átomos me, te, se, o, a, lhes, os, as, lhes, nos e vos. E os pronomes demonstrativos, o, a, os e as, podem, em relação ao verbo, ocupar 3 posições. Que posição é essa? Antes, próclise, no meio, mesóclise, depois, ênclise. Belezinha? Trouxe aqui a tira de veríssimo. Vamos massacrá-los? Vamos! Vamos arrasar eles? Vamos! Mas antes, vamos acertar o pronome. Amado, por que aqui a cobrinha falou assim, mas antes vamos acertar o pronome? Se você observar no segundo quadro, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, o que aconteceu? Ele começa assim, vamos massacrá-los. Opa, correto. E aqui ele usou, vamos arrasar eles. Você sabe que o pronome pessoal, no caso reto, ele não vai ter função de complemento, né? De complemento verbal. Então, no caso, a gente vai ter que usar os pronomes, tá bom? Aqui, átomos. Beleza? Beleza? Então, por isso que ele falou que tinha que acertar o pronome. Para usar o pronome corretamente. Não usar o pronome pessoal reto, mas sim o pronome oblíquo átomo. Próclise. Não se sabia quem a fizera feliz. Você sabe por que aqui ocorreu próclise? Muito bem. Por que ocorre próclise aqui? Primeiro, você vai olhar para o verbo. Cadê o verbo? Já sabe que tem um verbo aqui, saber. Beleza? E aqui tem tem um pronome oblíquo. Ele ficou antes do verbo. Por quê? Eu sei que antes do verbo é próclise, mas por que acontece a próclise aqui? Por causa dessa palavra aqui, tá? É uma palavra atrativa. Se ela é atrativa, por quê? Que ela é atrativa porque é uma palavra negativa. Então, atrai o pronome para antes do verbo. A mesóclise. Você sabe que a mesóclise acontece com os verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Belezinha? Beleza, professora. Então, aqui está dir-lhe-ei, tudo que quiseres saber. Você vai atrás de quem? Do pronome, está no meio. Então, ocorreu a mesóclise. Por que mesóclise? Porque o verbo está no futuro do presente. E você já sabe, amadinho, que não pode iniciar uma frase com pronome oblíquo. Átomo. Disse-lhe que todos estavam a esperá-la. Meus amores, o verbo está começando a oração. Então, o pronome vai ficar depois do verbo. Então, ocorre o quê? A êntese, que você já sabe que não pode iniciar a frase com pronome oblíquo. Tá ok? Continuando, colocação dos pronomes átomos nos tempos compostos. Meu Deus, a gente viu num tempo simples, agora num tempos compostos. O pronome átomo deve ser colocado sempre em relação ao verbo auxiliar e nunca em relação ao verbo principal. Quem é o verbo principal? Como ele vai estar? Ele vai estar no particípio. Os alunos tinham se levantado. Quando que eu sei que o verbo está no particípio? Pela sua terminação, aqui, ado. Tá bom? Então,
Então, os alunos tinham se levantado. Nunca a tínhamos encontrado tão triste. Ter-lhe-íamos auxiliado naquele momento se ele pedisse ajuda. Então, o pronome ato deve ser colocado sempre em relação ao verbo auxiliar. Se aqui eu tenho o verbo principal, ficou depois do verbo. Aí, aqui ficou antes. E aqui ficou no meio. Beleza? Colocação dos pronomes atos nas locuções verbais. Verbo auxiliar seguido de infinitivo. Quando é que eu sei que o verbo está no infinitivo? Terminação em R. Amar, vender, entendeu? Ele não vai estar conjugado na forma dele normal, tá bom? Não havendo fator de próclise, o que acontece? Ênclise ao auxiliar. Posso dizer a verdade? Ênclise ao principal. Posso dizer-lhe a verdade. Então, aqui, esses dois casos podem. Na primeira, ficou ênclise por causa do auxiliar. E aqui, com o verbo principal. Belezinha? Havendo fator de próclise, o que vai acontecer? Próclise auxiliar. Não lhe posso dizer a verdade. Por que, amadinho? Aqui, apareceu uma palavrinha atrativa antes. Então, pode ocorrer antes do verbo. Ênclise ao principal. Não posso lhe dizer, olha aqui o infinitivo, a verdade. Então, para reforçar, colocação dos pronomes atos nas locuções verbais, o verbo auxiliar seguido no infinitivo. Ele pode dar ênclise no verbo auxiliar ou ênclise no verbo principal, beleza? Os dois são ênclise, Aqui é o verbo auxiliar, então ele ficou depois. Aqui é o verbo principal, no infinitivo, também fica no depois. Aqui, o que aconteceu? Deu próclise no verbo auxiliar, porque apareceu uma palavra atrativa. Aqui deu ênclise ao verbo principal, porque aqui o verbo está no infinitivo. Então, neste caso, as duas aqui estão corretas, tá? Pode ficar depois do verbo infinitivo ou antes, puxando do verbo principal, do verbo auxiliar, por causa da palavra negativa. Verbo auxiliar mais preposição mais infinitivo. Não havendo fator de próclise. Como que fica? Próclise ao infinitivo. Aqui, tá aqui o infinitivo. Olha aqui o pronome. Deixou de a encontrar. Ênclise ao infinitivo. Deixou de encontrar lá. Então, o que aconteceu? Ficou depois, o outro ficou antes. Havendo fator de próclise. Quase que falha. Tá travando a língua. Próclise auxiliar. Não a deixou de encontrar. Presta atenção. Tá antes. Ênclise ao infinitivo. Não deixou de encontrar lá. Belezinha? Então, os dois casos estão corretos. Verbo auxiliar seguido de gerúndio. Não havendo fator de próclise. Vamos ver aqui. Cadê o verbo auxiliar? É o estar. Quem é o verbo principal? O dizendo. Presta atenção. Então, aqui, ênclise ao auxiliar. Estou-lhe, que é o verbo principal, auxiliar. E aqui o dizendo está no gerúndio, que é o verbo auxiliar. Auxiliar não, principal. Ênclise ao gerúndio. Estou dizendo-lhe toda a verdade. Então, correto também. Pode acompanhar o auxiliar ou acompanhe o gerúndio, que é o verbo principal. Havendo fator de próclise, o que pode acontecer?
próclise auxiliar. Não lhe estou dizendo a verdade. Então, aqui, ó, por que ficou aqui? Por causa da palavra negativa. Beleza? Há autores que usam a próclise em relação ao verbo principal, pois isso ocorre na linguagem falada no Brasil. Ou então, tem alguns autores que fazem isso, ó, na oralidade, tá? Você está me machucando, Fernando Sabino, mas ao pouco foi se adaptando. Beleza? Então, aqui ocorrendo o quê? A próclise. Antes do gerúndio, também aqui. Ok? Vamos praticar? Vamos lá, amadinho, colocar na prática o que foi ensinado agora, o que foi passado para vocês. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal contraria, ou seja, não está de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Letra A. Os matutos propuseram a trabalhar por muito tempo. B. Me entregou os originais e disse que não os considerava dignos de serem publicados. C. Nada nos foi informado sobre a realização dos exames finais. E, de novo, meu pai. D. Estamos a examiná-lo. O médico disse-lhe que a doença não era séria. Então, meus queridos, vocês vão aqui observar com calma e analisar qual que não está de acordo com a língua portuguesa, com a norma lá da gramática, tá? Da gramática normativa, tá bom? Aquela que a gente estuda na sala, na escola. Então, qual é a alternativa? Alternativa B. Por que que é a alternativa B, Amadinha? Aí você viu que a letra A estava em negrito? Já pensou, a professora deixou a resposta. Não. Olha só, por que que a letra B? Já foi estudado aqui que não pode iniciar frase com pronome oblíquo. Então, estava ali, ó. Me entregou os originais e disse que não os considerava dignos de serem publicados. Então, por essa daí, você já vai eliminando. Belezinha? Certo? Muito bem. Então, meus queridos, aqui encerrando a correção, tá? Você frisando novamente. Tome nota. Não deve iniciar frase com pronome oblíquo. Como assim? Por exemplo, no dia a dia, a gente fala assim, me dá um pedaço? Na fala. Mas se for para escrever, dê-me um pedaço. Belezinha? Então, não pode. E o que acontece aí? Ó, neste caso aí é íncrise, porque o pronome oblíquo ficou depois do verbo. Tá? E quando que ocorre a próclise? Se aparecer advérbio, se aparecer uma palavra atrativa, tudo isso, tá ok? E quando acontece a mesóclise? Com os verbos no futuro do pretérito e no futuro do presente. Belezinha? Aí, tem algum caso que não vai acontecer próximo? Depende, se caso acontecer antes uma palavra negativa, se aparecer uma palavra negativa, aí neste caso, se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, vai deixar de ser mesóclise para ser próclise. Beleza? Fácil, né? Fica de olho aqui na mensagem do dia. É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Então, amados, agradeço a companhia de vocês e até a próxima aula. Bye!